Fala, fofuchos e fofuchas! Como é que tá, galera? Beleza? Tudo tranquilo? Como é que tá a quarentena? Tá indo de boa? Tranquilo? Papai, mamãe, a família tá tudo bem? Todo mundo com saúde? Então vamos continuar nossa aula de história. Partir para nossa segunda videoaula. Só relembrando aqui que na primeira videoaula nós falamos sobre o imperialismo econômico. Inglaterra, Bélgica e França fazendo o neocolonialismo na África, na Ásia, né, na Índia. Vimos aqui os Estados Unidos com a doutrina, Plano Marshall, a doutrina Truman. Falamos aqui sobre as ideologias do Destino Manifesto e o darwinismo social. Agora, na aula de hoje, a gente vai estar vendo o surgir de duas novas potências que estão aparecendo nesse jogo econômico mundial e que antes não existiam, né? E passam a existir. Essas novas potências, elas vão estar disputando e vão chegar, a gente vai chegar ao conflito da Primeira Guerra Mundial. Vai ser o choque das primeiras potências que fizeram o neocolonialismo com as segundas, com essas que estão surgindo agora atrasadas. A Itália e a Alemanha. Elas surgem como país no século XIX. Elas nem eram países. A gente vai dar uma olhada como esses países surgem. Inclusive, vamos ver também aqui o desenvolvimento do Japão. Então, a gente vai fechar isso. São esses países, principalmente Itália e Alemanha, que vão entrar em conflito com os antigos colonizadores por colônias. Essa briga aí vai desembocar no que a gente chama de Primeira Guerra Mundial. Para poder a gente entender esse momento, onde surge a Alemanha e a Itália, a gente tem que dar relembrada aqui um pouquinho na matéria do ano passado. A gente vai ter que ver aqui o que a gente chama de Primavera dos Povos. Primavera dos Povos é um momento de conflito na Europa, onde você é efervescente, não está acontecendo um monte de coisa dentro da Europa. A gente vai falar, só vou relembrar aqui algumas coisas para você entender esse caldeirão onde vai estar acontecendo esse tipo de coisa. Vou te dar o clima do ambiente para você entender os acontecimentos. Primeira coisa que tem que lembrar que a Inglaterra, a primeira a se industrializar, ela era uma monarquia parlamentar. Ela tinha um primeiro-ministro, que era burguês. A burguesia toma o poder, entre aspas, aí você tem uma monarquia, mas essa monarquia ela está meio que subjugada pela economia burguesa. A burguesia, ela agora dita as regras, as leis. É assim que funciona essa estrutura na Inglaterra. Daí ela ser a primeira a industrializar. A França, a gente viu aqui ano passado, Revolução Francesa. O povo vai para a rua e vira aquela confusão. O monarca perde o poder, ele perde a autonomia. Aí vai aparecer Napoleão Bonaparte, a gente falou aqui, tomando poder, pegando a república. Depois ele vai transformar na monarquia também, até no final em que Napoleão cai. Napoleão vai cair, aí vai ter o Congresso de Viena. O que é o Congresso de Viena? São os países que se juntaram para derrubar Bonaparte e esse regime novo aí. Quais países são esses? Que é o que a gente fala que é a Santa Aliança. Você tem Prússia, Rússia, Áustria e a Inglaterra. Esses 4 países aí, eles vão se unir para derrubar Napoleão e restaurar o que a gente chama de antigo regime. Restaurar a monarquia absolutista na Europa. André, eu não entendo muito bem isso. Vamos se ligar. Monarquia absolutista. O rei tem os 3 poderes na mão dele. E Estado e Igreja Católica é uma coisa só. Está todo mundo junto. Então é importante você entender isso. Aqui nesse momento, até o século XIX, a Igreja Católica tem um papel político fortíssimo. Ela está dentro do Estado. Inclusive, no terceiro ano, vocês vão ver comigo aqui, nesse mesmo período aqui no Brasil, essa briga, essa separação do Estado monárquico brasileiro com a Igreja Católica, com a queda do Império aqui no Brasil. Está acontecendo também nesse momento aí, tá? Então eu quero que você entenda aí. Primeiro, a gente falou aqui, por que primavera? Primavera porque é o clima de mudança. É a estação de renasce tudo, a mudança. E é toda uma mudança aí.
é todo um surgimento de novas ideias que estão se juntando aí. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando. Você tem aí o liberalismo econômico, além, vamos lá, primeiro que a gente falou aqui, vou botar na ordem, além de a gente ter o antigo regime, que era a monarquia absolutista, com a Igreja Católica junta, você tem o surgimento aqui dos pensamentos liberais de Adam Smith, do capitalismo, aquela ideia do capitalismo. Você tem aí, junto também com isso, e quem apoia essa visão aí é esse capitalismo industrial que está nascendo, se tem indústria, tem operário. Não é coincidência que em 1848, que é o ano da primavera, dos povos, é o mesmo ano que Karl Marx vai criar o Manifesto Comunista. Então agora aí você tem uma ideologia também do operariado. Calma que ainda não é a União Soviética, nada disso. Mas o discurso operariado, o discurso para o operariado, a ideologia para o operariado, ela já surge. Então você tem tudo isso aí junto com a ideia do nacionalismo. A ideia de criar uma nação só, um país falar a mesma língua, aquela coisa, o sentimento de nacionalismo está crescendo. Fica tranquilo, porque socialismo, comunismo, capitalismo, liberalismo econômico, isso tudo a gente vai estar estudando em sociologia. É o eixo aí dos conhecimentos, eles vão estar se encontrando. Esse ano a gente vai estar vendo aí. Até para poder discutir Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então fica tranquilo. Mas você percebeu aí que todas essas ideologias aí, elas estão agarradas umas com as outras. Tá? É nesse caldeirão que vai surgir, vai estar surgindo aí a unificação da Itália e o surgimento da Alemanha como nação. Tranquilo até aí, gente? Vamos seguir então. Vamos lá, galera. A primeira unificação que a gente vai ver aqui é a unificação da Itália. Lembrando que depois do Congresso de Viena, a Itália vira uma concha de retalhos. E vamos dar uma olhadinha como ela ficou mais ou menos. Você tem aí reinos, o reino papal, que são reinos pontífices, são reinos governados pelo Papa, e você tem territórios, pequenos reinos aqui governados pelo Império Austríaco. O Império Austríaco, o grande Império Austríaco, ele fica com vários pedaços de reinos aqui, tá? Ele vai comandar essa parte. E filosoficamente, você tá com a Itália toda dividida, você vai surgir ideologias de um sonho de unificação da Itália. O nacionalismo está marcando esse momento aqui. Então vão surgir aqui modelos, 3 grandes modelos, com ideias de um nacionalismo, de uma unificação para formar uma Itália, um país Itália. Quais são esses modelos? Primeiro, os neoguelfos, liderados por Vicente Giobertini, que defendia a unificação sobre uma liderança do papado. Então ele, como ele era de família religiosa, ele queria uma unificação da Itália baseada como Papa sendo o rei. Esse movimento aí é o mais fraco deles. Tá? Giuseppe Mazzini, que defendia uma unificação com a aspiração dos ideais republicanos. Vamos falar muito dele daqui a pouco. Ele vai ter um papel muito importante aí nessa unificação. E os monarquistas, que desejavam unificar a região sob a liderança da Casa de Saboia, constituindo um regime monárquico. A gente vai falar aqui do Camilo Benso, que é o conde de Cavour, com o rei de Piemonte Sardenha, o Victor Emanuel. Ele vai ajudar, o Camilo Benso, ele vai ajudar o Victor Emanuel a unificar, que é o que vai acabar acontecendo. A Itália ela se unifica numa monarquia. Mas a gente vai ver como isso acontece, quais são os fatores que levam a Itália a se unificar neste modelo aqui, tá? Vamos lá? Olha só, galera. A unificação da Itália acontece em 2 guerras. Tem 2 tentativas de unificação da Itália. Às vezes as pessoas pulam a primeira, vão direto para a segunda. Isso é ruim porque você acaba perdendo o feeling aí, o segmento de como as coisas acontecem. A primeira acontece em 1848, a primeira guerra de independência da Itália. Ela é feita pelo rei Carlos Eduardo de Piemonte Sardenha,
Piemonte, Sardenha é um reino ao norte, um reino industrializado, rico. Esse reino, esse Carlos Eduardo, ele não faz uma ligação com os empresários industriais da região, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em ser um rei absolutista, então ele não se aproxima desse setor da elite industrializada, ele não chega perto deles, ele vai fazer um acordo com o Papa Pio IX e vai fazer um acordo com o Duque Leopoldo II da Toscana. Esses três aqui se unem, montam exércitos para atacar o Império Austríaco. E eles atacam e começam a vencer a guerra, só que eles começam a se estranhar também. O Papa, lembra que a gente acabou de falar aqui, o Papa Pio IX, ele estava pensando uma unificação da Itália baseada num reino papal. E quando ele vê que o Carlos Eduardo tem intenções de uma monarquia absolutista, o que ele faz? Ele participa das batalhas que interessava a ele pegar territórios e depois ele faz o que? Abandona, ele não manda o exército dele para ajudar o exército do Carlos Eduardo. Ele abandona, deixa ele na pista. Mesma coisa vai acontecer o Leopoldo II. Leopoldo II está apoiando o Carlos Eduardo, pensando em que o Carlos Eduardo vai bater o martelo, reconhecendo ele como o rei da Toscana. Quando ele percebe que não era essa a intenção do Carlos Eduardo, também não manda exército. Deixa o Carlos Eduardo sozinho contra o Império Austríaco. Aí ele vai perder a guerra. Os austríacos vão invadir e ele vai ter que fazer o quê? Para poder a família ficar no poder, ele renuncia para o filho dele, o Vítor Emanuel, que agora se torna rei de Piemonte e Sardenha. Vítor Emanuel agora não irá cometer os mesmos erros que o pai cometeu. Vítor Emanuel agora ele se aproxima da elite industrializada do país, na figura do Camilo Benso, o conde de Cavour. Camilo Benso que vai fazer essa ligação entre os empresários industriais e o rei de Piemonte e Sardenha. O Emanuel. Mas para isso acontecer não dá para ser uma monarquia absolutista. A gente vai ter que mudar esse modelo. Há interesses econômicos aí. Esse Estado ele não pode ser mais um Estado absolutista antigo. Então isso se faz quando o Camilo Benso ele vai virar primeiro-ministro. Quando ele passa agora a governar. Ele vira primeiro-ministro e agora o rei não governa. Quem governa é ele. Agora você tem uma estrutura monárquica, mas uma estrutura com um governo voltado para a indústria. Agora dá para a gente sentar e pensar em fazer aí uma unificação da Itália. O conde de Cavour, Camilo Benso, que vai entrar em contato com o rei da França, Napoleão III, para sentar e falar, temos coisas em comuns, vamos atacar esses territórios aqui do Império Austríaco. Eu pego uma parte para mim, você pega uma parte para você. E assim é feito. Agora vai ter a junção aí do rei Emanuel, do Vítor Emanuel, agora com o conde de Cavour sendo seu ministro, o primeiro-ministro, e Napoleão III contra o Império Austríaco. E eles vencem a guerra. E Piemonte e Sardenha vai conseguir anexar a Lombardia e a Módena. 2 regiões que já vão sendo incorporadas agora, começa-se o processo de criação da Itália. Quando isso acontece, 2 territórios dentro da Península Itálica, que também estavam dominados pelo Império Austríaco, vão se rebelar contra seus governantes. Prendem seus governantes, expulsam eles, fazem um plebiscito e resolvem entrar para essa nova Itália que está nascendo. Então, olha aí, Parma e Toscana entram para essa nova Itália que está nascendo aí, porque perceberam que está surgindo esse movimento agora. Então essa Piemonte Sardenha agora cresceu e ela está começando a virar uma Itália. Ao sul da Península Itálica, o sul da Península Italiana, você tem aí os 2 Giuseppe, Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi. Esses dois, o Mazzini, como a gente falou aqui, com aquele ideal que ele tem republicano. A ideia, ele vai montar um grupo chamado Jovem Itália, com os ideais republicanos, só que ele está ligado aos Carbonaras. Carbonaras é uma maçonaria, um modelo de maçonaria,
que é muito apoiada por grandes comerciantes e banqueiros. Olha aí, o capital financeiro da parada. Ele, quando começa todo esse movimento, ele perde força no sul, porque ele não tinha conquistado nada, ele estava com aquele grupo Jovem Itália, mas ele não tinha feito conquista militar nenhuma, e de repente agora, no norte, está surgindo a Itália. É monárquica, mas está surgindo. Mas que também não é uma monarquia absolutista, já é uma monarquia que você tem um primeiro-ministro virado para o sistema econômico. Quer dizer, os banqueiros e os grandes empresários que apoiavam Manzini já começam a tirar o apoio dele. E ele percebendo que está se enfraquecendo, ele faz o quê? Ele vai tentar se unir com o norte, com Piemont e Sardenha. A grande vitória dele vem com Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi também participava dos Carbonara, só que ele estava ligado mais àquele pensamento que a gente falou aqui, do surgimento do comunista, do operariado. Ele não é aquele que a gente falou aqui, sempre repetindo, não é aquele comunismo ainda. É a visão de uma ideologia do operariado. E o Garibaldi já tinha vindo para o Brasil, já tinha participado da guerra dos farrapos, e ele retorna para a Itália já treinado em guerra. E ele vai conseguir tomar as duas Sicílias do Império, vai tomar da Áustria as duas Sicílias. E agora eles vão se unir, o sul se une com o norte. Quando em 1861 o Vítor Emanuel se autoproclama rei da Itália, e chama-se Vítor Emanuel II. Surgiu agora aí a Itália, está unificada, entre aspas. Você tem o norte e o sul, mas o centrão ali, foi o que a gente falou, ainda é um reino pontífice, ainda está na mão do Papa. E o grande problema é que os exércitos que estavam ali dentro daquele reino pontífice eram exércitos da França. A França que ajudou o Piemont Sardenha a começar a guerra. Então, fazer uma guerra contra o reino papal, com soldados franceses, é abrir guerra contra a França. Então, se espera um melhor momento para isso. Esse melhor momento acontece em 1871, quando você tem aí a Guerra Franco-Prussiana. O que é isso que a gente vai ver agora aqui? É a unificação da Alemanha. A Alemanha está se unificando, vai haver uma guerra entre a Prússia e a França, e inclusive a França vai perder a guerra. Começa a guerra entre a Prússia e a França. A França, numa guerra acirrada, tem que fazer o quê? Pegar todo o seu poderio militar que estava dentro dos reinos papais e levar para a guerra. Quando eles fazem isso, eles saem de cena do território, aí a nova Itália invade. Invade e toma os territórios papais e colocam a capital dessa nova Itália como Roma. Aí aqui você já unificou Roma. Somente, só para a gente fechar aqui, somente o Vaticano que não vai ser invadido. Ele vai ficar na discussão, ele não reconhece a Itália não reconhece ele. Isso vai até quando chegar perto da Segunda Guerra Mundial, que vai haver um acordo de Latrão, de reconhecimento, aí o Vaticano vira um Estado independente. E hoje ele é o menor país do mundo. Tranquilo, gente? Fechamos essa parte da Itália aí. Vamos partir agora para a Alemanha. Vamos lá, galera, então? Olha só, agora a gente está indo para a Alemanha. A Alemanha também não existia como país. Na verdade, aqui eram vários reinos separados, que tinham em comum a etnia. É o povo germânico. Aí é Alemanha, Germânia, né? O povo germânico. Então estavam ligados aqui no que eles chamam de Confederação Germânica. Vamos entender o que é a Confederação Germânica. Seria uma aduaneira aberta. Tipo, mais ou menos, você entender aquilo que a gente está querendo falar, uma União Europeia. Então você tinha aqui uma estrutura comercial entre esses países. Quais eram os dois países mais importantes? Primeiro, o Império Austríaco. Você tinha uma grande força. E a Prússia. Cuidado que Prússia não é Rússia. A Prússia é que vai dar a Alemanha. Rússia é Rússia. É outra coisa. O reino da Prússia, ele já industrializado. Ele já tinha uma industrialização. E ele
eles já sonhavam em montar um grande reino dos germanos, montar o grande reino germânico. Já estavam já com esse ideal aí do pan-germanismo, essa ideia de montar um reino germânico. Isso começa em 1861 com o Kaiser, o imperador Guilherme I, da Prússia, que ele convidou Otto von Bismarck, que ele era um militar, também um militar, mas começa como fazendeiro, aquela coisa toda, vira também militar, mas é um grande estrategista. Né? O marco dele é muito mais como estrategista. Inclusive, ele foi diplomata em vários lugares, inclusive na Rússia, na França também, ele serviu como diplomata. Ele aprendeu a jogar muito bem, inclusive esse período que ele ficou na França, que a gente vai perceber aqui a jogada que ele vai fazer. Ele bota ele como primeiro-ministro. Ele passa agora a governar. Olha aí, também está vendo aí, ó, uma monarquia. Kaiser significa imperador, né? Olha a cerveja lá, né? Kaiser, né? É o imperador. Você tem o imperador aí e tem o primeiro-ministro aí. Que a gente chama nem de chanceler, né? Bota ele lá como chanceler. Então ele passa a governar. E sem muito apoio, né? As pessoas ele não era muito bem visto na Prússia, mas ele malandramente ele vai fazer o quê? Ele vai se preparar para poder atacar a Áustria e enfraquecer o Império Austríaco dentro da Confederação Austríaca. Aí é o que vai acontecer em 1866. A Prússia invadiu a Áustria na Guerra das 7 Semanas, enfraquecendo a Áustria e ficando forte na Confederação. Ela ganha a Áustria e tira a Áustria dessa aduaneira livre aí que existia dentro da Confederação Germânica. Por que isso é importante, André? Indústria, querido. Lembra da indústria que a gente falou? Olha só, a indústria prussiana agora está podendo vender para todo mundo aqui dentro, sem concorrente, sem concorrer com a indústria austríaca. Então a indústria prussiana, com essa guerra, falou, pô, beleza, Bismarck fez certo. Ele conseguiu para a gente mais mercados. O sonho, o olhinho brilhou. O sonho está valendo a pena. Vale, é interessante. Esse ideal dele. Até aí, tranquilo? Agora, Otto von Bismarck, ele já conseguiu jogar o Império Austríaco para fora, né, da Confederação Germânica. Agora ele já conseguiu dominar como potência econômica a Confederação Germânica. Ele precisa agora de um motivo que leve à unificação, para transformar essa Confederação Germânica na Germânia, na Alemanha. A gente tem que entender agora aí o que vai acontecer. Aí é que tem a grande jogada. Em 1870, quando o rei da Espanha morre e não deixa herdeiro, é convidado o primo do rei da Prússia para ser rei da Espanha. Aí surge a oportunidade da Prússia vender mais produtos, da indústria prussiana, vender mais produtos agora para a Espanha. Isso abala a França. O rei da França fica abalado, porque vê a economia industrial prussiana crescendo muito. E ele fica ressabiado. Então ele manda uma carta para o rei da Prússia, pedindo para que ele não botasse lá o primo dele como rei na Espanha. O rei mandou uma carta até que amigável de volta. Só que aí que vem a jogada. Otto von Bismarck pega essa carta e altera essa carta, botando ela bem agressiva e ofensiva ao rei da França. O rei da França fica estressado e faz o quê? Declara guerra contra a Prússia. É o que ele chama de guerra franco-prussiana. André, mas por que Otto von Bismarck queria a guerra? Por que ele quis irritar o rei da França para a França atacar a Prússia? Para acender o nacionalismo na região. Lembra aqui que a gente falou aqui da Confederação Germânica? O inimigo está vindo atacar a gente. Agora é a hora de a gente se unir. Então a Prússia ela não vai sozinha, ela vai com a Confederação Germânica. Nessa guerra contra o grande inimigo. Não fomos nós que atacamos ele, eles que estão nos atacando.
Então nós temos que nos defender. E começa um ataque, e começa a guerra. E a Prússia vai vencer essa guerra. Eles vencem a guerra, humilham os franceses, e inclusive vai ficar um revanchismo aí entre a Alemanha e a França por causa dessa guerra franco-prussiana. E vai acontecer o quê? O negócio ficou tão feio que quando eles vencem a guerra, dentro do Palácio de Versalhes, ou seja, dentro da própria França, o Otto von Bismarck vai declarar o Guilherme I como rei da Alemanha. A Alemanha agora surge aí como um reino. E ele vai declarar o segundo Reich. Reich. Muita atenção agora. Eu vou explicar para você o que é o Reich. É importante você entender ele, porque a gente vai utilizar ele durante a Primeira Guerra e principalmente na Segunda. Que aí está surgindo o segundo Reich. E na Segunda Guerra Mundial, Hitler vai declarar o terceiro Reich. Então é importante a gente entender isso. Como surge isso? Há a ideia, só para você compreender, há uma lenda entre os povos germânicos que estão ligados ao Gênese. Há um vácuo histórico na Bíblia e que essa lenda entra nesse vácuo histórico. Adão e Eva, nascem Caim e Abel, Caim mata Abel, aí na lenda diz que Caim é expulso e que Adão e Eva continuam a sua vida e vão tendo filhos e formam a humanidade. A humanidade quem? Nós germânicos, filhos de Adão e Eva. Nós somos os verdadeiros filhos de Adão e Eva, para quem Deus criou tudo e a tudo nos pertence. E o resto dos povos? Negros, orientais, isso tudo é mistura de Caim com outros animais. Lembra aqui que a gente está falando aqui, olha o período. Isso é bem atraente, até soa para eles lógico, né, na visão deles, isso. A gente está falando hoje que a gente tem genética, o pensamento da época que você tem que entender. Então, se acreditava, se tinha essa lenda de que o povo germânico era o verdadeiro os filhos de Adão e Eva. Os verdadeiros, quando a gente falou do Destino Manifesto, olha aí, os verdadeiros descendentes de Adão e Eva e para que tudo foi construído. E ele explicava o seguinte, a palavra Reich, ela significa império, é o Império Germânico. Tanto que a justificativa é o seguinte, quer ver como Deus fez tudo para a gente? Qual foi a maior civilização que já pisou na Terra? O Império Romano. Os romanos são germânicos. Tem a estrutura ali deles. Tá, é o primeiro Reich. Otto von Bismarck vai criar agora o segundo Reich. E quando a gente chegar na Segunda Guerra Mundial, Hitler vai fazer o terceiro Reich. Tanto até que eu falo com os alunos, os símbolos do nazismo, como a suástica, como o comprimento, isso aqui é ave César, virou Heil Hitler, Heil é ave. Então Hitler se apodera de vários símbolos do Império Romano para poder criar dentro do povo germânico a ideia do Reich, a ideia do povo escolhido. Tranquilo? Então a gente explicou isso aqui para você poder acompanhar essa ideia, que agora essa ideia vai perpetuar aí Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ela vai aí para dentro. Falou? Agora a gente vai para o Japão, fechar. Vamos lá. Japão. O Japão é um país feudal. Ele era um país ainda numa estrutura feudal. Você tinha um imperador, mas ele não mandava ali. Você tinha os shoguns, os shogunatos, que eram mais ou menos senhores feudais. E você tinha um samurai, que é tipo um nobre, era o cavaleiro, A gente faz essa analogia aí para você poder entender essa estrutura. Era um poder descentralizado com os shoguns e os samurais. Uma sociedade manufatureira e agrícola, feudal, a estrutura ali, feudal. Em 1853, os Estados Unidos chega aí, já com indústria, vendendo produto e armas na mão, eles começam a dominar, e colocam os japoneses encostados na parede. Eles chegam com armas de fogo, enquanto os japoneses estão com espada
em cima de cavalo. O poderio militar, quando você está olhando ali, ó, o poderio militar é muito fraco. Então eles são obrigados aí a serem, eles são subjugados pelos americanos. Só que acontece o seguinte, o shogunato que mandava no Japão, ele não estava ainda nessa ideia de industrialização, de modernização. Ele era muito conservador. Ainda pensava ainda em manter tradições e aquela coisa toda. Se você viu o filme lá, quando você assistiu o filme lá, O Último Samurai, você vai perceber. Tanto que o soldado americano ele cai no shogunato. Com os shoguns os samurais que eram mais conservadores. Você vê toda aquela estrutura lá conservadora. O outro grupo não, já visava um Japão industrializado, já via aquela nova tecnologia que iria entender essa tecnologia para deixar de ser subjugado. No primeiro momento, aceita o grande inimigo, os Estados Unidos, que é muito mais poderoso, aceita isso e vai declarar uma guerra. Esse novo shogunato, que estava apoiando o imperador, daí é chamada de Revolução Meiji, eles se unem com o imperador para fazer a unificação do Japão. Agora vamos ter um governo. Vamos ter agora uma monarquia de verdade. Monarquia, mas é que a gente falou aqui, ó, com a indústria nascendo. É o imperador, mas ele não tem poder. Não é monarquia absolutista. Essa aí não é a mesma coisa, uma monarquia com parlamento, com uma estrutura aí, com uma elite econômica que já sonha com isso. Só que o imperador japonês, o que eles começam a fazer? Eles vão fazer uma guerra, você viu no filme, eles fazem a guerra, vencem e agora unificam o Japão. Só que agora esse imperador Meiji, ele era um rapaz novo, olha ele é um rapaz novo, o que ele fez? Ele malandramente começa a mandar jovens japoneses para os Estados Unidos para fazer faculdade, para entender a tal da indústria. Manda para lá, esses jovens estão voltando formados, já sacando de toda essa engenharia da indústria, e ele começa a industrializar o Japão. Então a Revolução Meiji é esse processo onde você acaba com o shogunato, você agora unifica o país num governo monárquico, e que esse governo agora ele vai começar um processo de industrialização, mandando os jovens para os Estados Unidos para eles aprenderem e desenvolverem indústria dentro do Japão. O Japão começa a despontar ali no Oriente como uma nação industrializada. Você vai ver na Primeira Guerra ela já buscando colônias. Você já percebe ela aí buscando colônias. Deu então aí para a gente dar uma olhada em tudo, gente? Tranquilo? Na próxima semana, então, eu estou botando um vídeo aí com os exercícios, a gente corrige, tá fechado o nosso conteúdo. Gente, uma boa semana para vocês, aí saúde para vocês, tudo de bom. Um beijão aí para vocês.